A cidade do Porto, para já é a minha cidade e é a cidade sempre onde eu cresci, onde eu vivi sempre, e eu acho que é uma cidade com um potencial de oportunidades incrível. Aliás, potencial esse que durante estes últimos 12 anos de governação, de coligação entre o PSD e o CDS encabeçada pelo Rui Rio, umas têm sido perdidas e outras acabaram por ser destruídas, porque havia sinergias dentro da própria cidade que, por um desapoio institucional da Câmara, vão lutando pela sobrevivência e não prestam um serviço cabal à comunidade. Era importante que a cidade olhasse de forma séria para as questões da reabilitação urbana. Não só na ideia de reabilitar por reabilitar, isso em si é importante, mas sobretudo porque a reabilitação urbana tem sido alvo do não aproveitamento de uma estrutura que é provavelmente das melhores estruturas universitárias que temos na cidade, que é da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. A faculdade é internacionalmente reconhecida e, apesar disso, não há um número de arquitetos suficiente nos conselhos de administração das entidades camarárias responsáveis por esta reabilitação, o que depois acaba por ter como consequência intervenções que desrespeitam regras essenciais do urbanismo e da própria organização da cidade. E que, portanto, lhe retiram alguma coerência. E depois, numa segunda perspectiva, a reabilitação urbana é ainda dos poucos instrumentos que as câmaras podem utilizar para haver uma espécie de uma movimentação económica muito mais local, porque falamos de pequenos projetos que conseguem normalmente empregar uma mão de obra, não diria intensiva, mas mais intensiva do que algumas indústrias de grande investimento de capital e, sobretudo, indústrias locais. E, portanto, isso parece-me que é um excelente passo que a Câmara poderá dar numa altura de contenção orçamental terrível. Há um divórcio muito grande, acho eu, durante estes 12 anos com as instituições da cidade. Eu falei do caso da FAUP, mas todas as outras, por exemplo, relativamente à UP em si, à Universidade do Porto, relativamente às universidades privadas que têm sede ou então escolas na nossa cidade, e era preciso reabilitar e restabelecer estas ligações. Isto é um tipo de ação que se pode aproveitar os canais de comunicação que a Câmara tem, quer para exportar estas próprias instituições, como depois, como último objetivo, exportar a cidade. E, por exemplo, o mesmo se diga relativamente às ações de promoção do turismo na cidade. É verdade que tem crescido muitíssimo este movimento turístico em torno do Porto, mas muito deste movimento fez não porque a Câmara o tenha apoiado, mas sim porque, por exemplo, a Ryanair resolveu colocar aqui um dos seus centros operacionais, porque houve uma série de particulares que investiram em hostels e, sobretudo, num tipo de turismo mais de low budget, começou a crescer na cidade, mas é importante, como é óbvio, que a dada altura a margem de progressão está limitada e aí é que o poder público deve intervir e deve intervir em favor dos privados. Nós temos uma posição geográfica que tem que estar muito para além do que é só a região norte do país, embora a região norte do país seja a nossa, o nosso bilhete de identidade. Mas a região norte do país tem ligações estreitas com a região da Galiza, do norte de Espanha. E a única cidade que neste espaço galaico-português, se podemos chamar, reúne um porto com umas condições como a do Porto de Leixões, que está associado a um aeroporto de médio curso, como é o aeroporto Sá Carneiro, é a cidade do Porto. E, portanto, era importante que a Câmara, mas juntamente com a Junta Metropolitana do Porto, que tem sido completamente esquecida pelo atual Executivo Camarário, consiga criar uma forma de projetar estas duas estruturas modais, que são o Porto de Leixões e o aeroporto Sá Carneiro, como forma de internacionalização da cidade, claro, mas também da própria região norte do país.